Eu acho que consegui entrar online. Bom dia a todos. Bom, vamos dar início ao evento, ao primeiro workshop de estudos remotos em línguas estrangeiras. E, bom, para iniciar o evento, nós vamos começar com uma conferência de abertura, né? E, a princípio, senhoras e senhores, bom dia, né? Daremos início à cerimônia de abertura do primeiro workshop de estudos remotos em línguas estrangeiras, né? E realizado pela Universidade Estadual da Paraíba, Campus 5, através do Núcleo de Línguas. Inicialmente, chamamos o representante da coordenação geral do evento, o professor mestre José Wilker de Lima Silva, para presidir a conferência de abertura. O professor Wilker de Lima Silva, ele possui graduação em licenciatura em matemática pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em matemática pela Universidade Federal também do Ceará. Atualmente é professor da Universidade Estadual da Paraíba, UFPB, e representante docente no Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão, CONCEP, da UFPB. Tem experiência na área de matemática, com ênfase em geometria diferencial. Bem-vindo, o professor José Wilker. Ainda para compor a mesa de abertura, dessa conferência de abertura, gostaríamos de convidar a ilustríssima doutora Jaqueline Echeverria Barrancos, diretora da UFPB Campus 5. A professora Jaqueline Echeverria Barrancos é doutora em administração na linha de pesquisa e estratégias empresariais, mestre em administração e bacharel em administração, obtidos os 3 graus na UFPB. Atualmente é professora associada nível A da Universidade Estadual da Paraíba, Campus 5, ex-coordenadora do curso de bacharelado em arquivologia da UFPB, ex-coordenadora do curso de bacharelado em administração pública à distância da UFPB e ex-coordenadora do curso de MBA em gestão de pessoas, também pela UFPB. Tem experiência em atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Na graduação, atua como professora nos cursos de bacharelado em arquivologia, atuando principalmente nos seguintes temas: empreendedorismo, com ênfase em atividades de educação empreendedora, arquivologia, com ênfase em marketing, qualidade e recursos humanos, gestão pública, com ênfase em logística e estratégias organizacionais, e ciência da informação, com ênfase em inteligência organizacional e gestão do conhecimento. Atualmente, é diretora do Campus 5 da UFPB, eleita para a gestão de 2016 a 2020, e é membro da Academia Paraibana de Ciências da Administração, APCA. Bem-vinda, professora Jaqueline. E para fecharmos essa conferência de abertura, chamamos para comparecer à mesa, convidamos a representante dos professores do Núcleo de Línguas e também uma das organizadoras do evento, professora doutora Eneida Maria Gugel de Araújo. A professora doutora Eneida Maria Gugel de Araújo é graduada em Turismo e Letras pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB, com mestrado no ensino de espanhol como língua estrangeira pela Universidade de Salamanca, revalidado pela Universidade de Brasília, e doutorado em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística, ProLing, UFPB. Foi professora substituta de Língua Espanhola da UFPB, Universidade Estadual da Paraíba também, e em outras instituições, atuando também como pesquisadora na área de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, tradução e formação continuada de professores. Faz parte do grupo de pesquisa Formação Docente em Língua Estrangeira e é professora efetiva
de espanhol da UEPB. Agora eu deixo, uma vez a mesa formada, eu passo a palavra para o representante da coordenação geral do evento, o professor mestre José Wilker de Lima Silva. Bom dia a todas, bom dia a todos que estão nos assistindo também no YouTube. Eu creio que vocês estão me ouvindo. Estou muito feliz por estar aqui representando a coordenação do Núcleo de Línguas, né, ajudando as meninas na organização desse evento, que é bastante importante para esse momento ímpar na humanidade, né, esse momento de pandemia, algo que nós nunca experimentamos, né, nesse mundo moderno da gente. Porém, ao mesmo tempo que nós estamos distantes, de forma presencial, nós estamos também unidos de uma forma remota. Então, pensando nisso e também atrelado ao que as meninas sempre pensaram no Núcleo de Línguas, hoje o workshop ele fecha um ciclo complementar, né, das suas atribuições em cima dos minicursos que já estavam sendo oferecidos pelo próprio Núcleo nos últimos meses, e fechando o ciclo, dando a entrada, a partir da semana que vem, das nossas aulas de forma remota, as aulas do Núcleo de Língua. Né? O objetivo do nosso workshop é dar possibilidade aos aprendizes de línguas estrangeiras, né, especificamente inglês, francês e espanhol, procedimentos metodológicos de como podem organizar seus estudos de forma remota. Atrelado ao workshop, nós temos mais 7 oficinas, né, que vão ser oferecidas durante esses 3 dias. Nós já tivemos mais de 700 inscrições dessas 7 oficinas. Daqui a pouco nós vamos ter a nossa palestra de abertura, né, com o professor Fábio. E amanhã eu já convido vocês de antemão a estarem conosco aqui na mesa redonda que nós vamos promover no workshop, tá? Lembrando, pessoal, que tudo isso só está sendo feito porque a gente tem uma direção de centro, no caso a Jaqueline, que ela é uma pessoa realmente muito à frente do seu tempo. Nós temos a professora Eneida também do Núcleo de Línguas, com a Carinha também na organização, os nossos professores do Núcleo também, que são muito comprometidos, e os nossos colegas das outras instituições que fazem parte desse trabalho em conjunto para que nós possamos dar prosseguimento a essa abordagem. E também agradecer a Juliana Marques, que é a nossa jornalista do Campo 5 da UEPB, que foi ela que deu a ideia de nós apresentarmos esse workshop de forma pelo YouTube mesmo, né, para que a gente pudesse levar isso para o maior número de pessoas possível, tá? Inclusive, nós tivemos participantes inscritos de outros continentes, e a todos vocês eu gostaria de dar as boas-vindas, certo? Eu quero que vocês aproveitem esse evento o máximo possível. Então, bom dia e aproveitem o máximo. Bom, agora eu gostaria de passar a palavra para a diretora do campus, a professora Jaqueline, professora doutora Jaqueline Echeverria Barrancos, né, com a senhora a palavra. Bom dia para todos vocês, professor Wilker, professora Eneida, Karine, dou as boas-vindas para este grandioso evento que está já acontecendo no dia de hoje, né, que é o primeiro workshop, né, voltado para o ensino remoto, né, de línguas, de estudos, né, de línguas estrangeiras, né. Na verdade, assim, uma grande proeza, né, um trabalho, assim, com muita qualidade. Quando eu falo no Núcleo de Línguas, eu fico muito emocionada, porque sempre ele nasceu como uma semente pequenininha, e hoje em dia você vê que tem um público realmente, assim, significativo, em torno de 600, 700 pessoas procurando sempre e tendo esse crédito no Núcleo de Línguas. Isso é muito importante, porque todas as pessoas que fazem parte desse trabalho, dessa equipe, professora Karine, professora Eneida, que já foi também coordenadora, a professora Mônica, a professora Lenira, e tantas pessoas que passaram, cuidaram com muito zelo esse trabalho de qualidade. E realmente, assim, ele é muito procurado, o Núcleo de Línguas, porque a gente sabe que a comunicação, né, é um dos fatores fundamentais para uma sobrevivência humana. Eu digo que
os membros superiores, inferiores, são realmente o número 1 na nossa vida para a gente tentar se locomover. E a comunicação é fundamental, mas não somente a gente quer falar um idioma, e se também a gente quer aprender outros idiomas, porque a linguagem, a comunicação, ela não apenas descreve uma realidade, e se a gente passa a criar uma realidade diferenciada. Então, por esse motivo, eu acredito que há realmente uma demanda muito significativa pelo núcleo de línguas. Eu parabenizo demais. Em tempos difíceis, não somente uma questão remota, mas são tempos difíceis de congregar pessoas, de atrair pessoas para participar assim deste evento. É uma proeza, é uma dedicação, é uma qualidade, é um crédito, e é o nosso cartão postal do Campus 5, o nosso núcleo de línguas. Todas as pessoas que passaram pela coordenação deixaram sua marca, deixaram seu registro. Eu estava me lembrando hoje, professora Eneida, do ano passado, do nosso aniversário lá no Campus 5, daquele festival que você fez das comidas típicas de cada país. Nossa, que atividade linda! Meus parabéns, querida, por esse trabalho ímpar. Realmente você deu um toque aí de diferenciar o que é uma linguagem, o que é uma comunicação, através da cultura. E eu acho que isso é muito fundamental, que a gente trabalhe a questão, diríamos, da cultura. A professora Mônica também levou o lado do empreendedorismo, né? O professor Wilker vem aqui também a resgatar, dando sintonia, continuidade, tocou para ele outro paradigma, foi totalmente diferente da professora Eneida, que contava com aquele público presencial. Agora, o professor Wilker está num desafio de poder realmente fazer com que as pessoas se comuniquem de forma remota. Então, cada coordenador tem, assim, o seu modelo de administrar. Isso me deixa muito feliz, porque o Núcleo de Línguas só teve e tem pessoas responsáveis. Eu admiro bastante vocês, de coração, não simplesmente pelo fato de dizer que é o núcleo, e sim porque essas pessoas têm carinho pelo núcleo, porque o núcleo ele vem tentando sobreviver de todas as formas possíveis e a vida se por haver. Está tentando, e isso é muito bom, porque esse é o lado empreendedor de todos vocês. Parabéns, desejo muito sucesso a esse evento, a abertura da conferência, da palestra que vai ser dada pelo professor, né? Realmente, assim, é um momento único, é um momento que o Campus 5 se faz presente, é uma arrancada, assim, de crédito que tem o Campus 5, o próprio Núcleo de Línguas. Quero também parabenizar a Juliana Marques, que está aqui com toda essa assessoria comunicacional. Não teria sido possível essa integração, estou achando tudo bonito, né? Tudo organizado, ela faz aí um jogo, coloca aqui uma pessoa, coloca outra. Então, está vendo uma simulação perfeita, tão quanto a gente estivesse, né, em auditório. Então, estamos aí, a mesa redonda, bem composta, altamente formal, a nossa cerimonial. Tiramos o chapéu também para ela, tiramos o chapéu, né, porque ela também fez uma abertura bem assim, conforme é um evento. A única coisa que não está acontecendo é estar aí nesse contato físico, mas estamos aí no contato no coração com todos vocês. Obrigada, desejo assim um excelente evento e parabéns, professor Wilker, por essa iniciativa, por essa coragem, por acreditar e mobilizar pessoas, né? Você está mobilizando aqui pessoas neste momento, como você pode chegar a mobilizar pessoas no mundo, convidando outros profissionais, né, professora Neida, que ela já teve uma experiência na Espanha, professor Wilker na França, daqui a pouco estão chamando pessoas de fora, isso as tecnologias favorecem, né? Então, sucesso, um abraço, né, para vocês, e vamos dar continuidade ao seu evento. Obrigada. Obrigada, professora doutora Jaqueline Tiverias, pela participação. E, para fechar essa abertura, essa conferência de abertura, gostaria, por fim, de convidar a professora doutora Eneida Maria Gurgel de Araújo. Professora, só aciona o microfone, a gente não escuta a senhora.
Ainda não? Ainda não, professora. Não tem problema, a gente aguarda até conseguir. Ainda não se consegue escutar o som. Se a senhora quiser entrar e sair novamente, pronto. Pedimos que aguardem só um minutinho. Inclusive é um dos exemplos, né, enquanto professores, né, as burlas que acontecem. Pronto, a professora está entrando novamente. Ainda não escutamos, professora. Que pena. Tentemos por mais uma vez. Só um minuto. Aproveito para falar que em instantes teremos uma palestra muito significativa para nosso evento, com a participação do professor Dr. Fábio Marques. Em instantes, o professor só está aguardando para entrar. Bom, quem quiser também saber um pouco da história do Núcleo de Línguas, acesse o nosso Instagram, tá? @Núcleo de Línguas, UEPBJP, JP de João Pessoa. @Núcleo de Línguas, UEPBJP. Lá vão ter muitas informações, as nossas últimas postagens, né, sobre os eventos que nós realizamos, links também para a página oficial, o nosso histórico, algumas fotos. Então, assim, fiquem à vontade. Qualquer dúvida, entre em contato conosco também pelo Instagram, por e-mail, que nós ficaremos à disposição para respondê-los. Tá ok? Bom, acredito eu que, infelizmente, a professora Enida teve um problema técnico. Então, para que não possamos atrasar nossas atividades, gostaríamos de agradecer a mesa, né, a professora Jaqueline Echeverria, o professor José Wilker, pela participação, e pedimos que aguardem pelo menos 5 minutos só para a gente fazer a transferência de telas para que o professor Fábio Marques possa entrar. Então, em 5 minutos, vocês podem continuar online, em 5 minutos a gente volta com o professor Fábio Marques. Obrigada.
Olá. Bom, estamos de volta, então. Com o doutor Fábio Marques de Souza, para dar essa continuidade, né, dar continuidade às atividades desse evento, proferindo a seguinte palestra: Reflexões sobre o ensino-aprendizado de línguas estrangeiras na era digital. O professor Dr. Fábio Marques de Souza, ele diz no seu currículo Lattes: as palavras e as manifestações artísticas sempre foram uma paixão, permeando a minha constituição pessoal e a minha formação profissional. Tendo a palavra como elemento estruturante da minha carreira, hoje, licenciado em letras português, inglês, espanhol e suas literaturas e pedagogia, atuo como professor no Departamento de Letras e Artes e no programa de pós-graduação em formação de professores da Universidade Estadual da Paraíba, UEPB, e como colaborador nos programas de pós-graduação em Linguagem e Ensino, UFCG, e Educação Contemporânea, UFPE. Para além da palavra, o cinema, a arte, que agrega outras linguagens, foi um mediador das reflexões desenvolvidas na minha pesquisa de doutorado, pela USP. No estágio de pós-doutorado, como bolsista PNPD, CAPES, MEC, em Educação Contemporânea, UFPE, dialoguei com a consolidação da minha linha de pesquisa em tecnologias, culturas e linguagens, TECLIN. Registrada no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, no qual sou líder do TECLIN, do Observatório do Discurso da Política Externa Brasileira e do Círculo de Batim em Diálogo, pela UEPB. E ainda, membro do grupo Literatura, História e Imprensa, pela UFMA. A atuação em Educação, Linguagem, Linguística Aplicada, Política Linguística e Integração Latino-Americana tem aguçado o meu prazer em estudar as relações internacionais e conhecer povos, línguas e culturas. Com vocês, então, o professor Dr. Fábio Marques de Souza. Bom dia. Você me ouve, Karine? Sim, estou te ouvindo perfeitamente. Bom dia a todos, todas, todes. É um prazer estar com vocês nessa manhã para falar sobre ensino-aprendizagem de línguas em tempos remotos, na era digital, na modernidade líquida. Então, a Karine já fez as devidas apresentações. Eu preparei um material para projetar. Karine, você está com um arquivo aí? Senão eu te encaminho pelo... está com arquivo sim, muito bem. Então, em tempos, né, de tecnologias digitais, em tempos de pandemia, eu fiquei pensando no recorte que a gente poderia fazer sobre ensino-aprendizagem de línguas nesses tempos atuais. E aí fiquei pensando na minha trajetória como aprendiz de línguas, né? Eu comecei muito cedo, eu comecei aos 12 anos como aluno de um centro de línguas do governo do estado de São Paulo, como aluno de espanhol, depois fui aluno do francês, e essa é uma caminhada que se estende até hoje, né, e que vai ao infinito e além, porque a gente nunca está pronto, porque quando a gente acha que sabe todas as respostas, a vida vem, muda as perguntas, quando a gente acha que está alcançando um bom nível, um bom domínio linguístico-cultural, aí a gente fica um tempo sem praticar e acaba se esquecendo um pouco, ou quando você acha que tem o domínio de uma variante, você se vê num outro país, numa outra cultura que utiliza outras variantes, porque os nomes, né, são muito arbitrários. Quando você pensa em língua espanhola, é um rótulo só, é um título só, que abriga mais de 500 milhões de falantes, divididos em
22, 23 países, se considerarmos os Estados Unidos. Então, são muitos países, são muitas falas, são muitas línguas que abrigam essa língua espanhola, né? A mesma coisa com o português pensado como língua estrangeira, por exemplo. Nós temos aí uma infinidade de pessoas que falam português nos mais variados lugares do mundo. Então, o que para um é uma coisa, para outro é outra, e o que para aqui na Paraíba é macaxeira, no Sudeste é mandioca, e é girimum, e abóbora, e assim vai, né? Tem muita variação no tempo e no espaço. E essas línguas habitam territórios muito grandes. Então, se nós pensarmos, por exemplo, também na questão do inglês, em que nós temos mais falantes não nativos do que nativos, então qual inglês eu devo saber? Qual inglês eu devo falar? Será que o meu inglês é ruim? Depende, muitas vezes ele pode não ser parecido com o da rainha da Inglaterra, mas ele pode ser suficiente para eu me comunicar e transitar por diversos territórios, por diversas culturas e por diversas línguas, né? Por diversas línguas inglesas que estão abrigadas dentro desse rótulo língua inglesa. E eu quero retomar hoje com vocês algumas questões de um projeto que eu tenho trabalhado na UEPB desde 2015, que começou como extensão, depois foi para pesquisa, e hoje é ensino, pesquisa e extensão, que é a questão do intercâmbio linguístico-cultural via teletandem, que é uma forma de telecolaboração. A gente sabe que o trabalho colaborativo, o desenvolvimento da colaboração, ele é uma tendência, né, ainda que muitas vezes encontre resistências, mas é uma tendência, a colaboração em todos os planos, em todos os níveis. Se a gente pensar nas relações internacionais, a gente só pode ter um mundo melhor a partir da colaboração. Eu sou acadêmico do 4º semestre do curso de Relações Internacionais, gosto muito, apesar de ser sempre muito corrido, e nem sempre dar conta de todas as leituras, mas eu gosto muito do curso. Tive o prazer de cursar com o professor Felipe Reis aí em João Pessoa, o componente curricular de Economia Política Internacional, que é ofertado no programa de pós-graduação em RI. E gosto muito, estudei muita coisa de políticas linguísticas e tenho cada vez tentado unir mais essa questão das línguas e das relações internacionais. Porque a nossa relação com o mundo, já diria Vygotsky, que não é uma relação direta, ela é uma relação mediada, primeiro pela língua, pela linguagem, e depois pelos instrumentos, objetos e signos. Então, cada língua carrega em si uma visão de mundo, né? Um conjunto de valores, uma representação, uma forma de ser e estar, de subjetivação no mundo. Eu me lembro que há uns 20 anos houve uma palestra da Unesp de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e o título da Semana de Letras era assim: 100 línguas, com C, numeral, 100 línguas, 100 mundos. Aí o S, 100 línguas, 100 mundos. Ou seja, se eu tenho 100 línguas, eu tenho 100 mundos possíveis. Se eu não tenho nenhuma língua, não tem nenhum mundo possível. Porque a nossa relação com o mundo é mediada pela linguagem, né? A nossa primeira forma de mediação, dentre muitas outras que a gente vai desenvolvendo depois ao longo da vida. Bom, então nós temos como tema essa questão do intercâmbio de língua e cultura na telecolaboração, que é de forma colaborativa, envolvendo várias pessoas, né, vários contextos. E, Karine, é você que está com o PowerPoint? Pode passar para a próxima, por favor. Então, a nossa fala de hoje, ela vai estar baseada no manual, no guia do Teletandem da UNILA, ou melhor, no guia do Tandem da UNILA. É um manual bilíngue
em português e espanhol, porque lá na Unila, em Foz do Iguaçu, eles têm o tandem presencial. Lá eles colocam os hispânicos, né, como o alunado da Unila, ele é proveniente de diversos países da América Latina e do Caribe, então lá eles têm o tandem face a face. Os brasileiros ensinam português e os hispânicos ensinam espanhol. Então, essa minha fala de hoje está baseada nesse guia, que está disponível na internet, que eu posso compartilhar com vocês depois. Está baseada nesse livro, Telecolaboração, Ensino de Línguas e Formação de Professores, Demandas do Século XXI, que foi um livro que eu organizei com 2 colegas da Unesp de Assis, e que tem textos de vários pesquisadores do Brasil a respeito da telecolaboração e da aprendizagem de línguas em teletandem. Tem também o guia de aprendizagem colaborativa para professores e estudantes de línguas adicionais, que foi um material que eu desenvolvi com a Ana Caroline, que é professora de espanhol do Instituto Federal de Patos. E tem o livro da Ana Caroline, que é Multimodalidade na Aprendizagem Colaborativa de Português e Espanhol como Línguas Adicionais, que é um livro fruto da pesquisa de mestrado que ela desenvolveu sob minha orientação. Então, esse material está disponível na loja da Mentes Abertas, mentesabertas.minhalojanuol.com.br, e lá depois, quem quiser se aprofundar nessa temática, quem quiser saber mais sobre isso, pode pesquisar e ter acesso a esse material. O meu e-mail também, vocês podem pedir depois o material que eu comentei da Unila, o guia. O meu e-mail é fabiohispanista@gmail.com. Que eu ia falar? Então, quais são os nossos objetivos hoje aqui com vocês? Então, apresentar, né, esse projeto, que se chama, na UEPB, se chama Intercult UEPB, que começou como extensão, depois foi virando pesquisa, já temos, acho que, 3 ou 4 dissertações de mestrado defendidas com esse tema de pesquisa, e virou também um ensino, porque hoje nós temos na grade curricular do curso de Letras Espanhol um componente optativo, que é ensino-aprendizagem, práticas de teletandem, práticas de português e espanhol via teletandem. Estamos agora fechando uma parceria com a Universidade de Texas, nos Estados Unidos, para poder fazer essas práticas também em língua inglesa. A gente vem tentado há algum tempo, mas tem encontrado algumas dificuldades em encontrar essas parcerias. Mas assim como existe o tandem, né, no âmbito da UEPB, que é o que eu vou comentar com vocês hoje, tem também um aplicativo no Play Store que chama Tandem e que também oferece essas possibilidades de praticar o tandem livre em diversas línguas. Vale muito a pena dar uma conferida lá no Play Store. Esse aplicativo, o nome dele é Tandem. Né? E aí, quando a gente pensa no aplicativo, por exemplo, o Duolingo, ele é bom ou é ruim para aprender línguas? Depende. O juízo ético de valor, ele não se aplica à tecnologia em si, mas ao uso que a gente faz dela, as mediações que a gente faz a partir dela, por ela e com ela. Então, eu costumo dizer sempre, né, o tablet, ele é bom ou ruim para aprender línguas? Depende, vamos pensar num professor do ensino médio da Paraíba que pedia para os meninos copiarem um texto da lousa e traduzirem. Aí, de repente, o governo mandou, há alguns anos, um tablet por aluno. Então, imagine que agora esse professor chega na sala e, ao invés de passar o conteúdo na lousa, no quadro, ele pede que os alunos copiem do tablet. Então, o tablet, nesse contexto, está sendo bom ou ruim para aprender línguas? Na verdade, o tablet está sendo neutro, né? Porque são velhas práticas de copiar e traduzir praticadas em novos suportes, que é o tablet. Então, o Duolingo por si só, né, ele é super mecânico, uma abordagem bem gramática-tradução, bem de decorar mesmo. Ele sozinho, ele é suficiente? Não, mas ele tem me ajudado muito a retomar o meu conhecimento de francês. Ele tem me ajudado muito a
a decorar vocabulário, a relembrar estruturas. Então, ele sozinho não vai me dar fluência em francês, mas é uma ferramenta gratuita que tem me ajudado muito nesse processo, né? Então, a tecnologia ela nunca vai ser boa ou ruim, mas vai depender do uso que a gente faz dela, da frequência com que a gente pratica, da mediação estratégica, do nosso engajamento. Mas, então, como eu dizia, dos nossos objetivos ainda. Então, nós queremos divulgar essa atividade colaborativa entre a UEPB, que é a instituição proponente, e algumas parceiras, como, por exemplo, o IFPB, o Centro de Professorado de Línguas Vivas de Salta, na Argentina, a Universidade Nacional de Rosário, que tem o curso de letras português e de tradução do português. Já tivemos vários colaboradores. O pessoal da própria Unila, que também já colaborou conosco no Teletandem. E aí o objetivo hoje é instruir, né, os participantes para essas práticas, como funciona, de onde vem, para onde vai, e mostrar essa prática como possibilidade de intercâmbio linguístico-cultural rumo à interculturalidade, principalmente, né, nesses tempos sombrios de pandemia. Uma questão terminológica que eu trago no próximo slide, na verdade, não importa o nome que a gente dá para as coisas, mas sim aquilo que a gente faz, né? Mas eu acho que o termo línguas estrangeiras, ele não é muito adequado, porque estrangeiro remete àquilo que é alheio, que é oposto, que é do outro, que é externo a mim, que tem fronteiras. E aí tem um pesquisador da linguística aplicada, o José Carlos Paes de Almeida Filho, que numa obra de 1993, Dimensões Comunicativas no Ensino de Línguas, ele já dizia que a língua estrangeira, ela só é estrangeira no início, mas é um idioma que se desestrangeiriza ao longo do tempo para quem se dispõe a aprender. Então, se para ser aprendida a língua precisa ser desestrangeirizada, eu acho que esse nome estrangeiro é meio inadequado. A gente precisaria rever, pensar em outros nomes. É uma língua de encontro? É uma língua de integração, se pensarmos no espanhol, no contexto da desintegração latino-americana? É uma língua adicional, que eu adiciono ao meu repertório, à minha visão de mundo? Mas, ao mesmo tempo, não é uma adição simples, porque a língua vem mudar aquilo que está constituído em mim, ela vem mexer com a minha subjetividade, ela vem reacomodar o meu sistema de crenças, né, a minha forma de ver, perceber, ser e estar no mundo. Então, tem essa questão também, aí para a gente pensar, por que é estrangeiro ou não, mas eu acho que como professores ou aprendizes, né, que somos inquietos, nós temos que pensar que essa língua ela pode ser estrangeira, ela pode ser adicional, pode ser língua dos outros, de antepassados, de herança, pode ser línguas de estranhos, de bárbaros, pode ser segunda língua, terceira língua, língua de dominadores, língua exótica. Eu prefiro, nesse momento, chamar de língua adicional, porque ainda não consegui encontrar um nome melhor. Mas eu acho que nesse momento adicional é um bom nome. Pode passar, Karine, para o próximo slide, em que eu me lembro da professora Maria Tereza Celada, da USP, é uma argentina que vive há muitos anos no Brasil, professora de espanhol na USP, ela tem um português muito, muito, muito bom, mas que ela disse em uma palestra, em outras ocasiões, que aprender uma língua adicional é sempre, em parte, uma utopia. Então, é um processo, né, de vida, não é um pacote pronto, a gente está sempre aprendendo, reaprendendo, desaprendendo, melhorando, fossilizando, desfossilizando. A gente está sempre no entre-lugar, entre uma língua e outra, na interlíngua, né, que são esses estágios que a gente vai evoluindo de uma língua a outra. E eu concordo que sim, que é uma utopia, mas aí eu fico pensando, bom, se é uma utopia, então a gente não precisa, vamos parar de dedicar tempo a isso, já que a gente nunca vai alcançar
um nível, um padrão de excelência como a gente deseja, almeja ou imagina, né, no nosso imaginário, ou projeta no nosso imaginário? Não, não é por ser uma utopia que a gente não vai deixar de querer, né? E aí eu tenho um slide do Mário Quintana, que ele fala das utopias. Então ele fala, se as coisas são inatingíveis, ora, isso não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fossem a presença distante das estrelas. Então eu não alcanço as estrelas, mas elas podem sim iluminar, orientar o meu caminho. E tem um texto do Eduardo Galeano, aquele mesmo autor do Veias Abertas da América Latina, em que ele diz assim, a utopia está no horizonte. Eu caminho 10 passos, ela se afasta 10 passos. Eu caminho mais 5 passos, ela se afasta mais 5 passos. Aí ele fala, por que então, né, existe a utopia, se eu nunca alcanço? E aí ele fala, existe para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então não é porque as línguas são mutáveis, atualizáveis no tempo e no espaço, porque há muita variação, porque há muitos usos e costumes que a gente não vai deixar de procurar, de tentar aprender e melhorar e desbravar e desvendar esses mundos, esses universos cada vez mais. Pode passar, Karine, por favor? Mais uma. Ah, não, perdão, é aí mesmo, perdão, pode voltar. E aí eu me remeto a uma psicanalista, linguista francesa, Christine Revy, que ela fala assim que a aprendizagem de línguas esbarra nas dificuldades que há para cada um de nós, não somente de aceitar a diferença, mas de explorar essa diferença, de fazer essa diferença sua, de admitir essa possibilidade de despertar os jogos complexos da sua própria diferença interna, da não coincidência de si consigo mesmo, de si com os outros, daquilo que se diz com aquilo que se desejaria dizer. Então, a língua ela vem mobilizar, essa língua outra, né, vem mobilizar todo um sistema de crenças, toda uma forma de ser, estar no mundo, de pensar, e a gente precisa se arriscar. A gente fala muito em alteridade, a gente fala muito em empatia, em interculturalidade, mas na prática a gente tem muita dificuldade de conviver com aquilo que é diferente, né? Já dizia a música, Narciso acha feio que não é espelho. E aí nós temos vários exemplos de vários filmes em que vários personagens transitam ou com muita facilidade ou com muita dificuldade nessas línguas outras, a partir dos seus interesses, dos seus desejos, das suas subjetividades. Nós temos, por exemplo, aquele filme O Terminal, com o Tom Hanks, que ele era de um país imaginário e que, de repente, ele se vê no aeroporto dos Estados Unidos para realizar um sonho do pai, já falecido, e o país entra num conflito interno e ele passa a ser cidadão de lugar nenhum, então ele não pode sair do aeroporto. Só que ele não, no começo ele sofre um pouco para sobreviver, mas ele é super desenrolado e vai aprendendo super rápido. Por quê? Porque para ele, ali, aquela língua, ela é um motivo de sobrevivência, né? E aí a gente acaba reforçando até aquela crença, muitas vezes equivocada, de que só se aprende a língua estando no país X, Y, Z. E não é verdade. Nós temos um outro filme também que mostra isso, né? O filme Albergue Espanhol, em que o rapaz está fazendo um master em comércio internacional e ele deixa a França para ficar um ano em Barcelona, vai para um apartamento com 5 pessoas de 5 outras nacionalidades, e lá ele conhece um médico francês que está indo com a esposa para trabalhar lá em Barcelona. E aí a gente observa que esse personagem principal, ele se desenrola super rápido, né? Ele aprende o espanhol de puta madre, que ele aprende muito bem,
e que ele aprende o espanhol das ruas, dos bares, do movimento, ele aprende a diversidade. E a Ana Sophie, que é a esposa do médico, se nega o tempo todo ao outro, a se permitir o contato com o outro, a permitir a alteridade, a prática da alteridade, a permitir o diálogo, a interação. E aí ela fica, né, mais de um ano em Barcelona e aprende pouquíssimas palavras em espanhol, e em catalão, então, né, sem comentários. Mas o que acontece? São essas questões, elas têm mais a ver com o nosso interior do que com o exterior. O meio influencia, ajuda, mas se eu não estiver disposto, se eu não estiver aberto ao outro, à sua cultura, à sua forma de ver e de pensar o mundo, eu não consigo interagir, eu não consigo criar laços, aquela língua não consegue significar para mim. Tem um outro filme, Um Conto Chinês, que é argentino, que um chinês e um argentino se vêm convivendo no mesmo espaço, e aí eles não se comunicam, um não aprende a língua do outro, porque não há em nenhum momento a prática da alteridade do argentino para com o chinês. O chinês até tem boa disposição, mas o argentino ignora ele, quer se livrar dele o tempo todo. Então, essas reflexões são interessantes, né? E a Christine Revue, essa linguista que traz as bases do seu estudo na psicanálise, ela fala também que aprender uma língua é sempre um pouco tornar-se outro. O que se estilhaça no contato com a língua estrangeira é aquela ilusão de que existe um ponto de vista único sobre as coisas, é aquela ilusão de uma possível tradução termo a termo, de uma adequação da palavra à coisa. É a mesma coisa da gente pegar uma frase com 5 palavras em inglês e querer traduzir ela com exatamente 5 palavras em português. Muitas vezes não bate, né? Não orna, não faz sentido, porque essa coisa, são outras formas de ver o mundo, de construir sentido. Muitas vezes, né, nós temos uma inversão de sintaxe, dependendo da língua, e tudo mais. E a gente não pode se esquecer nunca da diversidade, inclusive na nossa própria língua, né? Imagine eu, nascido, por exemplo, em Campina Grande, que todo dia no café da manhã como cuscuz, tapioca, um frango guisado, né, um bode guisado, que vou fazer o teletandem com o estrangeiro, e aí vou falar para ele, no Brasil, no café da manhã, as pessoas comem cuscuz, tapioca. Não, na verdade, a maioria dos campinenses comem, mas no Brasil, muita gente come muita coisa diferente no café da manhã. E, inclusive, muita gente não toma café da manhã, porque não quer ou porque não pode, né? Então, é muita variação. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a nossa, quando eu penso em língua portuguesa, é um universo de países. Tem aqui um livro que eu organizei com a Silvia, Lusofonias em Debate, que, se eu não me engano, são 19 os países que compõem a lusofonia. Então, posso até estar falando besteira, mas acho que é isso mesmo, são 19, cadê ele? Aí ele está aqui embaixo. Perdão, são 9, né? O português é a língua cooficial de 9 países que compõem a comunidade de língua portuguesa. Então, imagine 9 países, né, e cada um com suas variações internas, como é o caso do Brasil, por exemplo, em que eu aprendi no Sudeste que a pessoa mala era uma pessoa chata, então era um mala sem alça. E aí aqui as pessoas falam, cuidado, que esse aí é mala, mas é de malandro, de maloqueiro, de golpista, né? São outras semantizações. Eu me lembro que nós tivemos um professor visitante do leitorado aqui da UEPB de Campina, que era espanhol, de Madrid, e aí um domingo a gente foi almoçar entre os professores de espanhol,
E falando alguma coisa a respeito de restaurantes, eu falei do Tenedor Libre. Tenedor Libre são aqueles restaurantes em que a gente come à vontade, sem balança, sabe? Você paga um preço fixo e come à vontade. E aí ele ficou me olhando e falou assim, pero en español não existe tenedor libre. Falei, sim, que existe. Aí ele falou, não, quando você fala tenedor libre, eu já, na minha mente já vem a imagem de um garfo vestido de Che Guevara, porque tenedor é garfo, né? E libre, né, de libertação. E aí eu, na hora, peguei o Google Imagens, que hoje a gente tem essa facilidade de ter o dispositivo móvel com conexão a mãos, e procurei, né, Tenedor Libre, imagens, e aí apareceu um monte de imagens de restaurantes na Argentina com plaquinha de Tenedor Libre. Aí eu falei assim, olha aqui, ó, o Che Guevara com o garfo vestido de Che Guevara. Então, a gente tem que ter também cuidado que nós não somos donos da língua portuguesa. Nascer no Brasil não me dá o título de dono da língua, não domino a totalidade da língua portuguesa também. Dominar a totalidade da língua portuguesa também é uma utopia. E aí, quando eu entro em contato com o outro para ensinar essa língua portuguesa e aprender a língua que esse outro está se dispondo a me ensinar, eu preciso ter essa humildade, essa alteridade de saber que o todo da língua é inalcançável. Que pode ser que eu não use aquele termo, que eu não use aquela expressão, que eu não use aquela construção, mas que ela pode sim ser possível na minha língua, né? Num desses 9 países em que se fala a língua portuguesa. Então, isso é importante a gente pensar essas questões, porque quando a gente ensina a nossa língua para o outro, a gente acaba tendo que ser estrangeiro de si mesmo. A gente precisa sair de nós mesmos e pensar, nossa, como isso funciona na minha língua? Como eu explico? Porque muitas vezes para a gente é automático, né? Porque a gente já nasceu nessa língua. Então, estamos aqui falando de tandem, teletandem, tandem. E o que é tandem? Está na próxima transparência. Então, tandem é uma palavra de origem latina que foi usada inicialmente para designar aquelas bicicletas, foi utilizado em inglês para designar essas bicicletas que têm 2 ou 3 bancos em que as pessoas pedalam juntas, que tem só um guidão. Então, esse sentido do pedalar juntos para atingir um destino comum. E em meados do século XX, né, o seu sentido acabou se ampliando para designar trabalhos em cooperação, onde 2 ou mais colegas, né, de trabalho, ou de empresa, ou de estudos, se dedicam a um objetivo comum. Foi nos anos 60 que esse termo começou a ser utilizado para designar uma nova estratégia de ensino-aprendizagem de línguas adicionais, isso lá na Europa, inicialmente na fronteira entre a França e a Alemanha, e a prática, né, de 1960 para cá, ganhou muita popularidade nos países europeus em pouco tempo, por conta da proximidade mesmo geográfica. Mas aqui no Brasil, já há uns 15 anos, nós temos o teletandem na pesquisa e na extensão, na Unesp de São José do Rio Preto, de Assis e Araraquara. Nós temos o tandem presencial na Unila, já há alguns anos, com a professora Valdilena. Nós temos agora o teletandem, por conta do contexto da pandemia, lá também com o pessoal da Unila. Nós temos aqui na UEPB algumas práticas de teletandem desde 2015, então há 5 anos. Na UFPR, em Curitiba, parece que a Federal de Goiás teve já algumas práticas e uma pesquisa de mestrado ou doutorado defendida também nessa área, né? Então, na sua concepção, né, atual, o tandem, né, ele pode ser realizado de várias formas, em dupla, em grupo, pode ser o e-tandem, que seria o eletrônico, via correio eletrônico, via chat e tecnologias do tipo. Temos o tandem face a face,
que é quando eu, brasileiro, encontro com você, argentino, para face a face eu te ensinar a minha língua e você me ensinar a sua. E nós temos também o teletandem, que é esse virtual, né, esse intercâmbio linguístico-cultural mediado pelas tecnologias digitais da informação e comunicação. O teletandem ele não vem para substituir a sala de aula, mas ele vem para complementar, para ser um espaço complementar, porque a aprendizagem de uma língua ela vem de antes da sala de aula e vai depois da sala de aula. A sala de aula é o momento, talvez, em que a mediação estratégica melhor funcione, né? A zona de desenvolvimento proximal, a mediação estratégica. Mas aprender uma língua é um processo de vida, é um projeto de vida que vai antes, durante e depois das aulas. E aí o teletandem auxilia nesse processo por isso, né? Por ser um meio complementar, por colocar os aprendizes em contato com falantes nativos ou falantes proficientes da língua e em ambientes comunicativos autênticos ou verossímeis, em que eles podem, né, desenvolver suas habilidades sociocognitivas, interculturais e linguísticas de maneira plena, gratuita e irrestrita. Então, essa ideia, né, da cooperação linguística, linguístico-cultural, obedeceria os mesmos princípios de um passeio de bicicleta. São dois companheiros, são dois colegas que estão pedalando juntos para alcançar um objetivo comum, para alcançar um trajeto, um destino comum. Então, eu te ajudo e você me ajuda. Eu te ensino a minha língua, você me ensina a sua. E a gente pedala junto para um objetivo comum. Né? Geralmente são formadas duplas, e aí esses alunos vão trabalhar em cooperação a partir de metas e plano de trabalho socioculturais comuns traçados entre eles. O legal do teletandem é que ele está centrado nas necessidades dos interagentes. Mas o que o tandem não é, né? O que não seria a prática de teletandem? Ele não é um curso de conversação comum, porque não envolve necessariamente um professor de línguas. São parceiros que estão aprendendo juntos, um aprendendo para e com o outro, utilizando a língua, então, para compartilhar as ideias, as opiniões de mundo, as visões, né? E com a ajuda do outro. Mas não é uma conversação livre, não é um bate-papo despreocupado, né? Porque tem princípios, tem roteiros. Claro que, com o tempo, os parceiros tandem acabam se tornando amigos, o que é muito bom. No estágio de pós-doutorado em Educação Contemporânea, lá na UFPE de Caruaru, eu desenvolvi a experiência de alguns alunos de Salta, da Argentina, com alguns alunos do Centro Acadêmico do Agreste. E isso já faz, 3, 4 anos. E tem alunos que estão em contato até hoje, eles trocam receita, eles falam sobre festa junina, eles mandam vídeo do São João, e falam sobre culinária, sobre a vida. Então, isso é muito interessante, quando essas amizades, elas se desenvolvem, né? Mas o tandem em si, ele não prevê um encontro despreocupado entre amigos para jogar conversa fora. Não, ele estabelece um contrato do que eu quero aprender, como eu quero aprender, o que eu preciso, como eu aprendo, e aí nós vamos trabalhar com objetivos culturais e linguísticos específicos daquele par, e vai envolver um momento de conversação, de correção, de revisão, de avaliação, essa avaliação pensada em 3 perspectivas: a autoavaliação, quando eu avalio a mim mesmo, a heteroavaliação, quando eu avalio o outro, e a coavaliação, quando a gente se avalia em conjunto, em parceria, certo? Então, diferentemente de amigos, né, que se juntam para conversar e corrigir um ao outro, o tandem ele tem um método, ele tem um roteiro, um ritual, diríamos, né? Mas que permite essa aprendizagem, essa troca colaborativa de forma democrática, autônoma e gratuita. Aí, Karine, você pode passar, eu acho que o próximo está em branco. Isso, aí passa mais um. Isso, esse aí. Então, na verdade,
né, essa forma de ensinar e aprender em telecolaboração, ela está em diálogo, ela está embasada nos princípios da socio-interação de Vygotsky e da interação social, do dialogismo do Bakhtin, né, porque o tandem ele pode ser enquadrado, então, nessas mais recentes teorias socio-interacionais de ensino-aprendizagem. Vygotsky e Bakhtin já colocam, há muitos anos, a cultura e a linguagem na constituição social do sujeito e do conhecimento. Então, a língua, né, seria produto de atividades sociais, resultantes de interações entre interlocutores, e esses interlocutores estão contextualizados em momentos sócio-históricos ideológicos, né? Então, o Tandem ele se baseia no pressuposto de que as interações vai possibilitar o conhecimento da língua, da cultura do outro, e que esse conhecimento vai ser socialmente co-construído na interação via linguagem, né? E uma outra situação, Bakhtin, na obra O Freudismo, ele fala que o homem passa por 2 nascimentos, que nascer biologicamente não é suficiente para que o homem entre na história. Para além do nascimento biológico, há o nascimento social. Então, você nasce rico, pobre, hétero, gay, lésbica, você nasce operário, você nasce, né, de uma família de operários, de fazendeiros, de agricultores, de vendedores ambulantes, você nasce no século XX, no século 30, no século, enfim, 21, você nasce no Brasil, você nasce no Afeganistão, você nasce na Índia, e que esse nascimento social, sim, vai determinar muito da nossa história e da nossa trajetória. Então, quando a gente estiver fazendo essa prática com o outro, é importante a gente pensar qual é o nascimento social desse outro, qual é o lugar de fala dele, de onde ele fala, e evitar as generalizações, né, que os franceses são todos isso, os espanhóis são todos aquilo, que todo argentino é aquilo outro, né, pensar nessas questões para além desses estereótipos e desses lugares comuns. E aí nós teríamos algumas das vantagens da prática do teletandem, né? Então, é o engajamento e a independência do aprendiz. Por quê? Porque os conteúdos, a duração das aulas, os encontros vão ser decididos em parceria a partir das necessidades individuais de cada interagente. Então, se eu estou estudando relações internacionais e quero aprender espanhol para expandir o meu conhecimento de relações internacionais, então eu vou combinar com esse meu parceiro ou parceira de trabalhar esses assuntos, esses temas. E se o meu parceiro ou parceira é aluno de biotecnologia, eu vou também preparar textos, assuntos, vocabulário, temas dessa área para ensinar o português para ele, para que o ensino fique, né, contextualizado e verossímil, e que eu possa usar do meu engajamento e da minha independência para essa aprendizagem reflexiva. Então, o que é essa aprendizagem reflexiva? Porque ao mesmo tempo que eu aprendo a língua do outro, eu ensino a minha. E aí eu preciso pensar na minha língua. Eu preciso pensar em maneiras e estratégias de ajudar o meu colega a aprender essa língua e a problematizar questões que às vezes para mim são tão automáticas. Por que é tal expressão? Para mim é porque é assim, porque eu já nasci, todo mundo já falava assim. Mas às vezes pode ter uma origem, pode ter uma explicação que ajude esse meu colega estrangeiro a aprender essa língua, né? E ao mesmo tempo que eu ensino, eu vou estar refletindo sobre a minha própria maneira de aprender. Então, essa aprendizagem reflexiva, ela é muito importante e interessante nessa aprendizagem em tandem, porque ela me possibilita essa reflexão consciente, ela me possibilita, né, a médio e longo prazo, me despertar para essa responsabilidade de que eu sou quem melhor me conhece e quem melhor pode projetar, programar as minhas situações de aprendizagem de línguas. Existem várias modalidades de tandem, tá? Nós temos o tandem face a face, como eu disse, que é o presencial.
Nós temos o e-tandem, que é comunicação eletrônica por smartphones, não em tempo real, né, assíncrona, smartphones, e-mail, mensagem de voz, WhatsApp, chats. E nós temos o teletandem, que é o que mais se aproxima da interação face a face, porque ele tem todo um aspecto multissemiótico, né, multimodal da comunicação. Porque a língua, ela não é só palavras, né? A língua é gesto, é som, é movimento, é expressão facial, é todo um conjunto, todo um protocolo multimodal que vai influenciar nesse processo interativo. Então, o teletandem é caracterizado por esse aspecto visual na comunicação, que é mediado pelas tecnologias digitais da informação e comunicação. É a modalidade que mais se aproxima das características do tandem face a face e privilegia essa dimensão oral e não verbal da comunicação. Então, o gesto, a expressão. Será que o meu parceiro está entendendo isso que eu estou falando em português? Então, pelo gesto, pela expressão, pela postura dele, eu consigo saber muita coisa, né? Já tem aquele clássico, o corpo fala. E aí, a partir das manifestações do corpo, eu vou conseguir compreender muito da linguagem para além das palavras. E existem várias formas de tandem. Vocês estão me ouvindo bem? Karine, dá um oi para mim, para não me sentir sozinho. Karine, você está entre nós? O áudio está perfeito. A Juliana está passando. Eu estou carente. Nós estamos com quantas pessoas online? Online nós temos 160 pessoas. Ótimo. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim? Karine, você me ouve bem? Sim, todos te escutam muito bem. Todos falam no chat, sim. Ótimo, então continuemos. É que eu sou um pouco carente, sabe? A Juliana está passando seus slides aí, ela até brinca. Tu fala para mim, eu falo para ela, Ju, passa. Ah, eu entendi. Eu achei que fosse você que estivesse passando, mas é verdade. Então vamos falar das formas, né, do tandem. Vamos voltar lá. O professor gosta de falar muito, né, mas gosta de falar face a face. E aí, nesses tempos de pandemia, é complicado. Porque esse feedback, né, essa troca de informações, ela é muito importante, ela faz muita falta para a gente, mas vamos lá. Então, do ponto de vista pedagógico, a prática do teletandem ela pode ser livre, você pode ir lá no Play Store, baixar o aplicativo Tandem, encontrar um parceiro, uma parceira e começar a praticar. Ele pode ser integrado ou não integrado. Por exemplo, essa prática do Tandem via aplicativo Tandem, ela vai ser integrada ao curso de línguas nesse semestre. Então, 2 pontos da nota vai ser a partir dessas participações. Ou não integrado, né, livre. Pode ser institucionalizado, como é o caso do Intercult UEPB, em que esse projeto é abrigado pela instituição, é registrado como atividade de extensão. Ele pode ser integrado, no caso do componente curricular optativo, das práticas de teletandem, né, no curso de Letras Espanhol, ele é integrado, então existem alunos, professores em formação, que têm essa disciplina como parte, né, da formação deles, tanto linguístico, cultural, como da formação pedagógica também. O tandem integrado, ele possibilita um maior controle, né, entre aspas, didático-pedagógico, porque tem uma relação com os mediadores e com o conteúdo que é trabalhado em sala. Então, geralmente, o conteúdo que é trabalhado em sala, de alguma forma, ele complementa ou dialoga aquilo que é trabalhado no teletandem. E aí, então, no projeto interinstitucional, nós teríamos essa bicicleta, né, a imagem do bicibar, que é muito comum na Europa, como uma metáfora desse trabalho
institucional. Então, nós teríamos aí cada instituição ocupando um desses banquinhos e pedalando para produzir energia para que a gente caminhe junto nesse objetivo de aprender línguas e culturas. Nós já tivemos parceria com a UNILA, com o Instituto Federal, com o Centro Superior de Línguas Vivas de Salta, com o pessoal da Universidade Nacional de Rosário. Agora, nós estamos vendo uma possibilidade com a UNAM, Universidade Autônoma de México, e com a St. Clair University, St. Mary's University, no Texas, para práticas tanto de inglês quanto de espanhol. Então, são instituições que se juntam, né, para colocar, para facilitar, para mediar o contato entre esses alunos. E aí, como funciona? Geralmente, a gente abre chamadas, o nosso site está desativado, porque está em manutenção, mas vai voltar ao ar, e aí a gente faz chamadas e vai divulgar aí também no Centro de Línguas, em João Pessoa. E aí as pessoas interessadas se inscrevem, traçam o seu perfil, colocam a sua disponibilidade de horário, o seu nível, né, linguístico. Eu sou um A1, um A2, um B1, um B2, um C1, um C2. Eu tenho facilidade para ouvir conversações, para entender conversas cotidianas, para falar informações triviais, tal. Então, tem toda essa questão, né, de disponibilidade também de horários, e entre a questão do fuso horário. Geralmente, a gente cria um grupo secreto no Facebook, em que as pessoas criam vídeos de apresentação pessoal na língua materna e na língua alvo, e aí essas pessoas são colocadas, né, esses vídeos são postados, e geralmente o pessoal já vai se aproximando, ou porque achou o parceiro bonito, bonita, ou porque gostou do tema, ou porque a pessoa gosta de animais, e eu também gosto, e aí já vai tendo esse emparelhamento, né, de acordo com a disponibilidade, com os objetivos socioculturais, linguísticos, o entrosamento, a aproximação. E aí, inclusive, falando das experiências de tandem, eu esqueci de falar da experiência que o Rony vem desenvolvendo na UFRN de Caicó, né? Ele foi me orientando no mestrado da UEPB, teve contato com colegas que pesquisavam o tandem, e ele é professor de Libras lá na UFRN. E aí ele faz o Libras, o tandem face a face, Libras, português escrito. Então, os surdos ensinam a Libras para os ouvintes, e os ouvintes ajudam os surdos a melhorar a produção textual. Então, esse projeto foi até premiado pela Fundação Carlos Chagas, como um projeto de inclusão social. E aí é muito interessante que você tem um nativo proficiente em Libras te ajudando a aprender, e tem uma outra, né, tem uma pessoa mais ou menos proficiente na escrita, que a gente nunca é 100% proficiente na escrita do português, né, mas te ajudando a melhorar aquilo que para você, que para o surdo, o português é uma língua estrangeira. Só volta para mim um slide para ver se eu perdi alguma coisa, por favor. Eu acho que passaram 2 direto. Deixa eu ver em qual slide vocês estão, que eu estava aqui olhando no meu. Tá, eu falei do projeto institucional, do início, pode passar, do início das atividades. Tá, tudo bem. As regras, né? Como eu disse para vocês, não é uma coisa livre e descompromissada, né? Existem algumas regras aí para que o teletandem, para que essa prática do tandem funcione bem, né? Então, gente, tandem é a palavra, né? A origem é tandem. Como é telecolaborativo, como é telepresencial, então a gente fala teletandem, tá bom? Eu fico, às vezes, falo tandem, às vezes falo teletandem, eu acho que posso confundir um pouco vocês. Então, alguns princípios, né, algumas regras de ouro aí para a prática do teletandem. A liberdade e a responsabilidade, porque vai ser a dupla que vai decidir quando, por quanto tempo, de qual forma procederão em relação ao processo de ensino-aprendizagem, processo esse que é complexo, que é dinâmico, que é multifacetado, que é dialógico,
né? E quando eu digo que é um processo complexo, não é porque é uma mera oposição de simples. Ah, isso é simples, aprender língua é complexo. Não, é complexo do latim, complexos, aquilo que é tecido em conjunto, em rede. Então, são várias coisas se influenciando mutuamente numa rede complexa, né? Edgar Morin, com a teoria da complexidade, diz isso. Vários pesquisadores da linguística aplicada, Larsen, Freeman, dizem isso. No Brasil, a Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva, da UFMG, difunde muito essa questão, né? É um processo complexo, em que vão entrar em jogo questões de psiquismo, de subjetividade, questões físicas do aparato fonador. Então, a própria Cristine Revida, aquele texto que eu comentava com vocês, ela disse que falar essa língua outra, ela vai envolver três coisas: a memória, né, a cognição e o aparelho vocal. Então, é um jogo que envolve corpo, mente e cognição. São três elementos muito difíceis de coordenar. E muitas vezes, muita gente não se arrisca a falar por isso, por essa dificuldade de colocar esses três elementos em funcionamento, em diálogo. Mas então, voltando para as regras, né, de ouro do tandem: a liberdade, a responsabilidade, a reciprocidade, porque se eu quero que meu parceiro procure material da minha área, se preocupe em temas que sejam interessantes para mim, eu também preciso dedicar esse tempo para preparar essa aula, essa atividade para ele. Então, reciprocidade, variação, que é a questão de inverter as línguas, porque geralmente a gente recomenda que sejam feitos 2 encontros de 1 hora por semana, no mínimo. E aí, se a gente começa sempre pela outra língua, pelo espanhol, quando a gente faz o turno e vai para o português, por exemplo, a gente já está mais cansado. Então, sempre a primeira língua vai render mais do que a segunda. Então, recomenda-se a troca, que hoje a gente comece pelo português, na próxima aula pelo inglês, e assim por diante, para haver esse balanceamento. Tem a questão do planejamento, né? Eu preciso definir um contrato pedagógico com esse meu parceiro, os objetivos, a duração, as tarefas que vão ser realizadas de um encontro para o outro, deixar sempre alguma tarefa, alguma atividade, entregar essa atividade com antecedência antes do encontro, para que o colega possa corrigir, preparar um feedback para aquilo que eu fiz. Então, a gente precisa se preparar, testar os recursos, os sites, os materiais, os vídeos com antecedência. Porque às vezes você quer usar um material, um vídeo, mas não funciona, o link não abre, a página saiu do ar. E ter o nosso kit didático, né? O nosso portfólio, o nosso diário de aprendizagem. Registrar, gravar essas sessões e poder ir observando a nossa evolução. O que eu aprendi, como eu aprendi, quais necessidades eu apresento, quais as minhas dificuldades na pronunciação, no vocabulário, na gramática, e assim por diante. Então, como eu dizia para vocês, a organização das sessões, ela vai variar muito, né, de uma situação para outra, mas ela vai recomendar, geralmente, 3 momentos. Um momento maior de conversação no início, um momento depois de feedback linguístico-cultural e um momento de avaliação, que é aquela avaliação que eu falo como autoavaliação, heteroavaliação e coavaliação, né? Aquele guia que eu disse para vocês da Unila, ele tem algumas fichas indicando como fazer esses registros e como se organizar nesse sentido. Então, se nós vamos fazer um encontro de 2 horas, eu teria 1 hora para cada língua. Dentro dessa 1 hora, eu teria, por exemplo, 30 minutos de conversação, 20 minutos de feedback e 10 minutos de avaliação, por exemplo. Tá? Então, aí nós temos os momentos detalhados nos próximos slides. Então, a conversação, né, que é esse primeiro momento, aproximadamente 30 minutos, é a parte mais importante do encontro, porque se não houver um conteúdo definido pelo professor, no caso do teletandem integrado, né, eles podem conversar sobre qualquer assunto que seja do seu interesse, mas é importante para não ficar aquele gelo na barriga, né, mariposa no estômago, aquela
dificuldade de conversar, de se expressar, é importante, é interessante que os assuntos sejam decididos com antecedência, para as pessoas poderem ler sobre aquele assunto e se preparar, né, ficar mais familiarizado com o tema. É importante que a gente respeite, né, a escolha do aprendiz, do colega. Se ele é engenheiro e quer saber sobre o mercado imobiliário no Brasil, o mercado da construção civil no Brasil, por mais que eu não tenha afinidade com esse tema, mas eu posso procurar por sites, por reportagens, por materiais que nos possibilitem, né, que seja insumo para essa nossa prática. E a mesma coisa, né, com o parceiro do outro país, para que um seja solidário, auxilie o outro a se aperfeiçoar dentro da sua área de formação. Então, é importante, né, planejar antes, ter algumas cartas na manga, porque muitas vezes a gente acaba ficando sem ter o que falar durante as sessões, mas é por pura timidez. Mas isso vai sendo quebrado ao longo do tempo. E para evitar, né, essa situação de não ter o que falar, é importante que haja disposição e boa vontade para jogar a conversa fora e que a gente tenha sempre algumas cartas na manga, né, pensando em expressões idiomáticas, vai explicar para o norte-americano, para o africano, para o argentino, para o chinês, essa foto, né, da manga com as cartas, vai explicar o que é ter cartas na manga a partir dessa imagem. Um desafio bem interessante. Pode passar o slide, pode passar. Você estava falando aqui de ter cartas na manga e saber jogar a conversa fora. Deixa eu ver, passou mais um, mas tudo bem, isso. Deixa eu ver aqui. Não, pode voltar, isso, ótimo. Gente, nós estamos já chegando no final, tá? Temos menos de 10 slides. Eu acho que nós estamos já vencendo a questão do tempo, né? Aguentem firme, falta pouco. Então, a gente pode selecionar, né, uma lista de temas, artigos de jornais, jogos, vídeos, curta-metragens, comerciais, e já deixar esse material agendado, separado, né? É imprescindível que cada momento seja dedicado a uma língua e que você se arrisque naquela língua, apesar das limitações, apesar dos erros, porque a gente só aprende fazendo, errando, e só erra quem faz. Quem nunca faz, nunca erra. Então, só de ouvir, né, o que o parceiro diz, muitas vezes a gente já aprende o como se diz, aprende a expressão facial, aprende a entonação e tudo mais. Então, a gente vai desenvolvendo vocabulário, e o importante é manter essa conversa ativa, né, e interessante para as duas partes envolvidas. Então, é importante também, está aí na transparência, essa que tem a imagem escrito error, estabelecer, né, critérios de fazer anotações durante a aula, de dúvidas durante a prática do teletandem, ver a questão da dinâmica da correção, porque tem gente que, se você corrige o tempo todo, a pessoa fica um pouco travada, de qual ênfase vai ser dada na correção, só daquilo que realmente for incompreensível, ou de tudo. Essa correção vai ser só no final, para não atrapalhar a fluência, né, daquilo que está sendo dito, da história que está sendo contada, do discurso que está sendo co-construído. Então, isso é importante, e para isso, né, nós temos sempre os mediadores, que são professores daqui e de lá, e pesquisadores daqui e de lá, que auxiliam na mediação dessas atividades, e vão poder, né, sugerir atividades, materiais, sites, para desenvolvimento durante os encontros, e também auxiliar no feedback, o que está dando certo, o que pode ser melhorado. Então, a mediação aí ela é fundamental.
aquele nosso primeiro momento, né, de conversação livre, que eu disse para vocês que se tivermos 1 hora, a gente pode estruturar, por exemplo, em 30 minutos, viriam seguidos de uns 20 minutos de feedback, né, linguístico-cultural. Então, como não é uma simples conversa entre amigos, é importante que a gente separe um momento dessa interação para falar sobre as dificuldades. Isso pode ser feito nos 20 minutos que seguem a conversação. Então, aí nesse momento a gente retoma as notas que tomou enquanto o colega falava, para esclarecer dúvida de vocabulário, para pedir uma explicação cultural ou para explicar uma outra questão. Então, eu lembro de um colega espanhol que eu conheci no Teletandem já há muitos anos, e que aí eu estive em Madrid algumas vezes, ele esteve no Brasil algumas vezes, e aí uma das vezes que ele esteve em São Paulo, ele estava encantado com a palavra caralho, e aí tudo ele, caralho, caralho, caralho. E aí eu tive que, né, falar, Daniel, olha, cuidado, né, depende muito de com quem você está, onde você está, de qual situação você está, para que essa palavra tenha o uso adequado, né? Não é assim, tudo pega o troco, valeu, caralho, sabe? Não é assim, não tá assim tão simples. E tem um outro colega da Universidade de Assuã, do Egito, ele fez um segundo doutorado na USP, em São Paulo, e uma vez foram apresentar ele para a reitora, e ele falou, o que eu digo, né, para a reitora, quando ela falar, tal. Aí falaram para ele, não, uma forma muito respeitosa de se dirigir a ela é fazer um elogio, é dizer que ela é muito gostosa. E aí aquela situação toda formal, né, e se apresentando, tal, e tinha o pessoal do consulado intermediando esse encontro, o pessoal do consulado do Egito e tal. E aí a senhora é muito gostosa. E aí ela, né, ficou desconcertada, mas ela ainda soube levar bem. Ela falou assim, nossa, Maged, muito obrigado. Faz muito tempo que eu não ouvia isso, nem do meu marido. Então, ela acabou ainda se saindo bem de uma situação que foi muito embaraçosa. Então, esse momento do feedback da língua e da cultura é essa situação, essa oportunidade em que eu tenho de esclarecer alguns usos, de orientar para algumas questões, pensar algumas questões, né? E deixar alguma tarefa para o encontro seguinte, a partir de alguma falha, de algum ponto que eu identifiquei ali que pode ser melhorado. E a internet, gente, ela tem uma infinidade de recursos disponíveis que podem ser adaptados para esses fins de ensino, né? Nós temos muito texto multimodal, que tem imagem, som, movimento, tudo junto e misturado à nossa disposição o tempo todo. Aí o terceiro minuto seria o de avaliação, que é muito importante, né, destacar a autoavaliação, a avaliação do outro, a avaliação conjunta, minha, dele, nossa, do processo. Então, encorajar o parceiro, né, a partir daquilo que foi identificado como um ponto positivo, elogiar o avanço e a dedicação do parceiro, não ficar fazendo comparações de desempenho, porque cada um tem o seu tempo, o seu espaço e as suas necessidades. Então, falar, né, do rendimento, fazer um balanço do rendimento do encontro. A conversa fluiu, o tópico, o tema foi interessante, a gente aprendeu muito, aprendeu pouco, a gente se sentiu mais confiante em usar uma língua do outro, houve mais avanço em algum aspecto específico, e anotar o que funcionou, o que não funcionou e o que precisa ser alterado para as próximas interações. Então, existem algumas dicas para um bom aproveitamento das sessões, né? Que é evitar a tradução, já que nós temos a imagem, o som, o movimento, deixar a tradução para um último momento, mas às vezes ela é necessária sim. O envolvimento, que os assuntos sejam interessantes, que você tenha um comportamento gentil e agradável com relação ao seu colega. Muitas vezes vocês podem se encontrar num assunto polêmico de política, de religião, de sexualidade, e aí vocês têm que concordar em discordar e mudar de assunto, né?
respeitar a opinião e o sistema de crenças dos seus parceiros. E o perfil intercultural é esse, é saber se manejar, né, por essas várias situações. Eu posso passar depois para vocês o manual da Unila, que tem algumas dessas fichas de feedback, de acompanhamento, mas eu acho que a gente já pode abrir para perguntas, para curiosidades, para comentários, críticas. Tá, Karine? Pode fazer intervenção, pode aparecer. Karine, você está entre nós? Ah, ela está. Tá, eu tô por aqui. Não se preocupe, inclusive todo mundo respondeu, né? Estou aqui, estamos com você. Muitos elogios, a palestra tá excelente. O pessoal está tomando super café, né, Karine? E, bom, só tem duas perguntinhas aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. O Felipe Santos dos Reis, ele pergunta algo relacionado à tecnologia de segunda língua. Ele só pergunta ao senhor, professor, o que o senhor acha sobre o termo segunda língua. E o professor Marcelo Amaral da Silva, ele pergunta algo relacionado ao Tandem, que ele pergunta se o Tandem também funciona através do computador, não somente pelo celular, mas pelo computador. Sim, então vamos lá. Foi o Felipe dos Reis? Isso, o Felipe dos Reis. Meu professor querido de Economia Política Internacional. Felipe, eu acho é muito complicado, porque ao mesmo tempo a gente coloca uma hierarquia, né? Qual é a língua 1, qual é a língua 2, qual é a segunda, qual é a terceira. Muitas vezes eu posso, por exemplo, ter um bom desempenho, né, no português, no espanhol e mais ou menos no inglês e menos no francês, por exemplo, que nesse caso seria francês seria a minha L4 ou a minha quarta língua, mas eu posso conhecer um grande amor da minha vida numa viagem a Paris e aí passar uma imersão a falar todo dia em francês e aquela língua, na minha subjetividade, acabar ganhando status de segunda e não mais quarta, por exemplo. Mas sim, eu acho que o termo segunda língua é mais adequado do que estrangeira. Porque ainda que haja uma hierarquia, né, uma ordem, ela ainda está aí nesse plano das línguas, e não do estrangeiro, do que é alheio, oposto, diferente, exótico do outro. Qual era a outra pergunta, Karine? O tandem, sim. Então, pensar, eu faço na minha fala essa confusão terminológica o tempo todo, né? Tandem é a prática de intercambiar esse conhecimento linguístico-cultural face a face. No caso teletandem, hoje em dia, ele é possível por uma infinidade de mídias, de meios. Então, eu tenho o computador, eu tenho o tablet, eu tenho o notebook, o smartphone, eu consigo usar uma série de programas, existe uma série de programas que grava a interação, que me permite fazer anotação. Então, e antes a gente falava assim, que o e-tandem, né, em inglês, ele seria aquele tandem que é praticado de forma sem sincronia, né, de forma assíncrona. Então, por exemplo, o WhatsApp. Mas é mentira, porque dependendo do momento eu posso usar o WhatsApp de forma síncrona. Eu posso fazer uma chamada de voz, ou eu posso fazer uma chamada de voz, de vídeo, ou até mesmo estar o tempo todo ali, mandando áudio, respondendo áudio, mandando áudio, respondendo áudio. Mas sim, essas tecnologias vieram para ficar e tem facilitado muito essa internacionalização de carreiras, porque muitas vezes a gente não tem o tempo e nem o dinheiro para ficar uma temporada em um país, né, outro. Mas com o teletandem a gente pode se aproximar dessas outras línguas, dessas outras culturas, dessas outras formas de ver e perceber o mundo e repensar a nós mesmos.
Passei, Karine? Eram só 2 perguntas? Fui aprovado? Até então somente 2 perguntas. Mais alguma colocação? Aqui, a Vera Lúcia, agora ela coloca um questionamento. Estou com um parceiro Tandem, mas até agora ela não questionou nada sobre o português e já me ajudou bastante em algumas dúvidas sobre o espanhol. Ela pede dicas de como melhorar essa conversação. Tá tendo aí um relacionamento abusivo, né? O relacionamento ele tem que ser de mão dupla. Então, você precisa ver quais são os temas e interesses dela, a área de formação da sua parceira, para poder preparar, né, mais coisas. E delimitar o horário também ajuda muito. Delimitar que não, esses primeiros 40 minutos vão ser na sua língua, os próximos 40 na minha, e inverter essa ordem de uma sessão para outra. O João Araújo, professor de inglês aí de João Pessoa, comentando da questão do conhecimento partilhado. Muito bem, João, obrigado pela participação. Bom, isso. A Sandra perguntando do projeto da disciplina. Sandra, na última atualização do projeto político de curso, nós implantamos uma disciplina optativa, né, que o nome agora me falha, não me vem à mente, mas é alguma coisa assim de práticas como que é, gente? Práticas de intercâmbio linguístico-cultural via Teletubbies. E é uma disciplina optativa. Então, a gente teve a primeira experiência com o Rickson, que foi monitor e que desenvolveu a pesquisa dele de mestrado. A partir dessa experiência, vai defender a dissertação agora, dia 31, na sexta-feira. E o Rickson, junto, né, ele me auxiliou muito nesse processo. Então, nós tivemos algumas aulas presenciais, de falar o que era o Tandem, de onde vem, como funciona, como prepara. Depois nós dividimos os grupos, conseguimos os parceiros com os argentinos, e aí eles tinham um calendário de interações e de documentação, né, de montar o portfólio dessas interações. Na teoria é tudo muito fácil, mas na prática é muito difícil conciliar horários, principalmente quando a turma é grande, mas foi uma experiência muito interessante que a gente espera repetir no próximo ano novamente. A Nara, né? Nara, eu estou aí no entrelugar, né, entre as línguas e o RI, e vejo que você quer fazer o entrelugar do RI para as línguas. Existem 2 caminhos, né? O primeiro é o da vivência e competência linguística, que você vai adquirir com os filmes, com os parceiros de tandem, com as viagens. Mas, por outro lado, existe uma demanda de mercado que pede pela licenciatura, né? Então, por exemplo, mesmo o Centro de Línguas da UEPB de João Pessoa, que oferece cursos livres, né, que não são cursos formais de nível superior, exige nos editais de seleção de professores a licenciatura em letras, porque considera-se que o profissional de letras ele tem alguns conhecimentos para além dos linguísticos, né? Espera-se que ele tenha conhecimentos de como se aprende uma língua, de como se ensina, de questões metodológicas. E aí, isso você pode, né, alcançar, de acordo com o seu objetivo, em cursos de especialização em linguística aplicada, ensino de línguas, ou em algum curso específico de licenciatura à distância, que hoje em dia nós temos muitos, né? E você poderia eliminar vários componentes curriculares das relações internacionais e fazer só as adaptações para a licenciatura. Isa quer participar do projeto. Eu acredito, Isa, que esse ano é o ano perdido, né? Eu acho que daqui até dezembro a gente não consegue nenhuma novidade, mas na virada do ano o site volta a funcionar, e está fora do ar, e a gente vai divulgar para vocês aí no Centro de Línguas, em João Pessoa. Também.
Juliane, o guia, eu posso fazer o seguinte, ele está na internet, vocês podem me pedir por e-mail que eu mando. Porque também o link... O Centro de Línguas tem algum site, Karine? Sim, deixa eu ver se eu estou online. Não, mas nem precisa, mas aí eu passo então o guia para vocês disponibilizam lá, então, no site do Daiane, Santander, muito bom. Daiane, nós fomos contemplados em 2014 com uma bolsa para um curso de aperfeiçoamento na Universidade Internacional Menéndez Pelayo, em Santander. Que legal te rever por aqui. A Isa já usou aplicativos, mas sempre sai porque entram com meio de paquera, infelizmente. Sim, é muito comum, acontece, inclusive casamentos via teletandem. Mas, Isa, quando você filtra para falar com pessoas do mesmo sexo, você corre o risco de receber cantada do mesmo jeito. Hoje em dia, isso não é mais um parâmetro. Mas o legal do teletandem institucional é que ele acaba funcionando como um filtro mesmo para isso, né? Porque os alunos de lá, do outro país, eles têm o professor e o mediador que ajuda nessas questões, né? Mas acontece mesmo, tem muito relato de teletandem que o pessoal confunde com app de pegação. Josué. Muito bem, a frase do... Nossa, como que ele chama, gente? Mário Quintana. E eu gosto muito da do Eduardo Galeano também, né? Que a utopia está no horizonte, eu nunca vou alcançar, mas se eu nunca vou alcançar, então por que ela existe? Para isso, para que eu não deixe de caminhar. E a gente passa a vida caminhando entre as línguas e nunca chega a dominar nenhuma em sua totalidade, nem a própria língua portuguesa, né? Que essa questão do dominar também é uma crença que a gente precisa desconstruir, né? Nós precisamos ser falantes proficientes e não necessariamente donos de alguma coisa ou dominadores de alguma coisa. O tandem institucional é Crislane, né? Nós vamos divulgar na virada do ano como extensão, como projeto de extensão, já em parceria aí com o Centro de Línguas. Muito bem. Temos vários alunos interessados. Muito bem. Num primeiro momento, a gente vai delimitar o público a alunos da UEPB, né? Mas a partir do momento que a gente consiga atender aos alunos da UEPB, a gente pode abrir para alunos de outras instituições também. O meu e-mail, fabiohispanista, com h, @gmail.com. Eu acho que o site é mais fácil, é fabiomsouza.com, Souza com Z. A Jaqueline, né, conversou com a professora Jaqueline, se eu não me engano, ela está como diretora do centro, não é? Aí com vocês, Karine? Exatamente, Jaqueline Echeverria. Ela me parabenizou pela palestra, né, e disse do poder da linguística para gerar ação no universo, né, que a gente precisa difundir mais na sociedade essa questão do aprendizado de línguas, porque a gente precisa de mudança cultural, precisamos mesmo, Jaqueline, quando a gente acha que o mundo está evoluindo, né, a gente vê aí absurdos de escola sem partido, de ideologia de gênero, enfim, né, são tempos difíceis, a gente precisa praticar essa alteridade, essa multiculturalidade, essa convivência com o diferente, e essa questão toda. A Eduarda pergunta se o tandem institucional serve para alunos de todos os campos. Sim, o objetivo é esse, que o projeto de extensão seja descentralizado. Eu acho que é isso, né, Karine? Você gostou? Eu estou sem fôlego aqui, não só eu, como todos os quase 180 participantes, 179, 160 e alguma coisa, sempre subindo.
Você tá sem fôlego porque você estava ficou... tomando café, eu te chamando e você não aparecia. Eu tava organizando outras coisas nos bastidores. Mas, sinceramente, nós organizadores do primeiro workshop de estudos remotos em língua estrangeira, estamos extremamente agradecidos, né, por esse momento ímpar. Foi muito prazeroso, tá dando eco aqui, foi muito prazeroso poder poder sentir todo esse conhecimento. E muita gente falando aqui, todo mundo baixando já o Thunder, né? Todo mundo já baixando. Então, o pessoal, né, gostou bastante, elogios imensos, e tudo a ver com a proposta do evento. Foi excepcional. Muito obrigada ao professor Fábio Marques. Espero poder contar com suas contribuições ideológicas, teóricas, em outros eventos também. Muito obrigada. Eu me lembro que a Eneida, num primeiro momento, ela queria que a palestra fosse em espanhol, né? Eu falei, Eneida, eu posso fazer a palestra em espanhol, né? Não é um problema, não é um grande desafio para mim. Se fosse em inglês, seria um grande desafio, mas em espanhol daria para fazer. Mas eu falei para ela, eu acho que a gente tem que falar de um tema que abranja todos os aprendizes de línguas, os de francês, os de espanhol, os de italiano, os de mandarim. Agora o EPB está com uma parceria com uma instituição, eu vi no site ontem, para promoção do chinês. Então, eu acho que é muito interessante. E Mia Couto tem um conto que ele diz que a história de um homem é sempre mal contada, né? Porque a outra preocupação da Eneida, que me conhece como formador de professores de línguas, era sempre deixar muito claro, olha, o público não são professores, então não é como ensinar língua. Então, ela ficou o tempo todo com essa preocupação, e eu falava, calma, Eneida, relaxa que vai dar certo, estou ligado. E é interessante que, na verdade, não posso falar que foi uma surpresa. O público do evento realmente é esse, mas nós temos aqui professores da graduação, da pós-graduação, professores de informação, né? Enfim, de várias línguas, de espanhol, de português. Tem pessoas que colocaram aí, estou estudando alemão, tem alguém estudando outras línguas, então, tem de várias línguas. Então, abarcou essas várias perspectivas de várias línguas. Foi incrível mesmo poder contar. E o que a Christine Revy também fala, aquela linguista, né, com base na psicanálise, que ela fala que não há no mundo método capaz de impedir que quem quer aprender o faça. Então, né, mas o professor é GLS, giz, lousa e saliva. Não há no mundo método capaz de impedir que quem quer aprender o faça, porque isso vai muito da ordem do desejo. Então, é via aplicativo, é via Duolingo, é via professor GLS, giz, lousa e saliva, é via cursos de idiomas Globo, enfim, não importa, mas não há método, né, ou livro, ou material capaz de impedir que quem quer aprender o faça. A ordem do desejo, aí, a lei do desejo, ela vai ser muito mais forte. Perfeita reflexão. Perfeita. Muito obrigada, professor Flávio. O senhor gostaria de colocar mais alguma questão ou finalizamos por aqui? Não, finalizamos por aqui. Eu acordei tarde, não tomei café ainda. Tá, Gil. Muito obrigada mais uma vez, né? Agora eu volto para vocês. Deixa eu só voltar aqui para acessar o YouTube também. Que agora eu vou só dar alguns avisos para vocês da nossa programação restante, né, do dia. Deixa eu ver aqui. Bom, lembrando, se Juliana conseguir colocar aí como é que fala? Pantalha, meu Deus, na tela. Colocar na tela a programação de hoje, ok. Senão, a gente fala por aqui mesmo. Bom, então, não vamos esquecer que hoje nós ainda temos duas oficinas de 2 às 4, uma oficina sobre gamification, né, de língua inglesa, métodos, estratégias didáticas de como pensar os games para a educação, com o professor Dr. José Augusto, e logo das 4 às 6 horas da tarde, nós temos
uma oficina sobre o WhatsApp, que inclusive eu já aproveito para mostrar que foi super pensada, né, a partir desse livro aqui. Do professor Manassés. Do professor Manassés, exatamente. Da Lúcia Serafim. O Manassés da UFCG, a Lúcia da UEPB. Livro muito Perfeito, bom. Obrigada, Fábio. Exatamente. E vou mostrar outros também. Esse aqui é organizado, né, escrito pelo professor Fábio Marques, e tem outros que eu vou mostrar junto com a professora Eneida na oficina de 4 às 6 da tarde. Então, a programação de hoje é essa: minicurso 1, 2 às 4, minicurso 2, 4 às 6. Infelizmente, só gostaria de avisar que quem perguntou aí, como é que eu faço para entrar? Manda o link do Google Meet. Infelizmente, as oficinas foram super lotadas. Temos 139 inscritos, 100 inscritos, e é porque a gente fechou. Porque senão, graças a Deus, teríamos mais, né? Mas, dessa vez, quem não conseguiu entrar, já não pode mais, porque tivemos inscrições prévias. No entanto, nos próximos eventos, espero que quem não conseguiu possa conseguir se inscrever em outros eventos, em outras oficinas, em outros minicursos. Então, é isso. Muito obrigada a todos e nos vemos à tarde. Obrigada, professor Fábio. Obrigada à professora Jaqueline Echeverria, ao professor José Wilker e à professora Eneida Maria Gugel de Araújo.